Olá a todos, bem-vindos a mais uma semana do nosso projeto. Nos encontramos essa semana em Parashat Terumah. Sem dúvida nenhuma, até agora, desde que voltamos a ler a leitura da Torá com Parashat Bereshit, todo o Sefer Bereshit e todo o início do Sefer Shemot, sem dúvida nenhuma, nos deparamos com Parashiot que, onde nós colocássemos o nosso dedo, tinha algo para falar. E de repente vem Parashat Terumah e, de alguma forma, nos traz algo tão técnico que trata sobre a construção do Mishkan, a construção do santuário, que foi uma ordem que o Deus ele deu para Moshe e para todo o povo judeu. Naquele momento, construir um santuário. A gente vai entender um pouco mais sobre ele, sem dúvida nenhuma. Só que a gente pega agora e a gente vai ter Parashiot Terumah, Tetzaveh, e depois as duas últimas Parashiot de Sefer Shemot, vai aquele Pekudei. Nós vamos ver que são Parashiot técnicas, que falam sobre medidas, que falam sobre o que tem que colocar, em qual ordem, qual isso, qual aquilo. E a gente às vezes se pergunta, uau, quando a gente pensa, por exemplo, em Briat Haolam, na criação do mundo, nós temos somente 31 versículos, 31 psukim, que tratam da criação do mundo. Quando a gente vai falar sobre o Mishkan, temos mais de 400 versículos que tratam sobre isso. E sem dúvida nenhuma, apesar de ser uma paraxá muito técnica, como nós falamos agora, tem algo muito forte que precisamos aprender e tem uma mensagem gigantesca que Deus ele quer dar para cada um de nós nessas semanas, sem dúvida nenhuma. Vamos começar falando um pouco sobre o final da paraxá da semana passada, para entender uma discussão muito interessante que tem na nossa paraxá logo no início. Terminamos a Parashat Mishpatim da semana passada falando assim: Vayal Moshe el Har. Moshe subiu no Har Sinai. Vayichas e'anan et ha'ar. E a nuvem, que significa a presença de Deus, ela cobriu aquele monte. Vayikra el Moshe bayom hashevi'i mitoch e'anan. E no sétimo dia, Deus chamou a Moshe de dentro da nuvem. Umarei kevod Hashem, ke'esh ochelet berosh ahar leinei bnei Israel. E foi visto a honra de Deus como um fogo que consome, ok? No topo do Har, no topo da montanha, diante dos olhos de todo o povo judeu. Vayavô Moshe betoch e'anan. Moshe ele veio dentro da nuvem. Vayal el Har, ele subiu no Har, uma subida aqui sem dúvida nenhuma espiritual também, porque antes já tinha falado que ele subiu. Vayehi Moshe bahar 40 yom ve40 layla. E todos nós conhecemos, Moshe ele fica no Har Sinai durante 40 dias e 40 noites. Até aí, pessoal, nós podemos entender que Moshe subiu para quê? Todos nós sabemos, para receber a Torá. Imediatamente após os versículos que lemos agora, vem a nossa Parashá de Terumah, que fala o seguinte: Vaidaber Hashem el Moshe lemor. E Deus ele disse para Moshe: Daber el Bnei Israel. Fale para o povo de Israel, para os filhos de Israel. Veikhu li Terumah. E pegue para mim uma Terumah, uma doação. Me'et kol ish asher idvenu libo tikhu et terumati. De toda pessoa que ela vai fazer benedavá de uma maneira espontânea, de acordo com o seu coração, tikhu et terumati, você vai pegar a minha Terumah. O Rashi logo explica assim, ele fala algo interessante, ele fala: veikhu li Terumah, peguem para mim uma Terumah, fala o Rashi lishmi, pelo meu nome. Quando você der para a construção desse Mishkan, desse santuário, você vai dar em meu nome. Não é que você está dando os tam, você está dando para engrandecer, para trazer para esse mundo o nome de Deus. E Terumah, fala o Rashi, o que é essa Terumah, essa doação? Fala o Rashi, afrashá, é uma separação, você vai ler afrish, e afrish lima monam ledavá. Ou seja, algo que venha de uma maneira espontânea, vocês têm que separar para mim. Vocês têm que lekadeh, santificar o dinheiro de vocês, trazendo algo para mim. E devendo libo, o que é isso que ele tem que fazer com o seu coração? Fala o Rashi, leshon edavá, veu lashon ratzon tov. Fala o Rashi que yedevendo libo, para ser com o coração, tem que ser com ratzon tov. Tem que ser com vontade. Tem que ser com uma boa vontade, tem que querer fazer isso sem dúvida nenhuma. E é isso que o Rashi está falando. Quando você for lá para o povo judeu, não deixa eles acharem que é algo normal. Eles têm que entender que Kodem Kol, esse dinheiro é para mim, é para Hashem.
é para que a presença de Hashem possa vir para esse mundo, como a gente vai ver na continuação. Mas mais do que isso, quando eles forem dar, eles têm que dar Berat Tov. Eles têm que dar com uma boa vontade, sem dúvida nenhuma. E no final, né, depois de 8 psukim falando sobre o que seria dado de Nedavá, a Torá fala, Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. E aqui vem a ordem, que não só pegar o dinheiro, que também tem a ordem de fazer um santuário, que nós sabemos que no deserto foi o tabernáculo, foi o Mishkan, e depois, sem dúvida nenhuma, em Jerusalém, o Beit HaMikdash, primeiro Beit HaMikdash construído inicialmente por Davi, o início por Davi Amelech, e depois a finalização da construção e a inauguração pelo seu filho Shlomo, pelo seu filho Salomão. E fala, por que vocês têm que fazer um santuário? Veshachanti betocham. Tudo isso que eu estou pedindo para vocês é para que vocês tenham o mérito da minha presença, Hashem falando, esteja betocham, esteja dentro de vocês. Não em algum lugar, não só no Har Sinai, tem que ser dentro de vocês. Sem dúvida nenhuma, pessoal, é muito interessante, porque os Mefarshim, os Rishonim, os primeiros comentaristas, eles discutem demais sobre um assunto muito importante, uma pergunta que talvez muitas pessoas tenham ouvido falar. A famosa pergunta é, 2 pontos. A ordem de se construir um santuário, ela veio em que momento? Ela veio agora, ou seja, como uma ordem de Deus para Moshe, quando Moshe estava no Har Sinai, ou o Mishkan veio em algum outro momento? O Rashi, o famoso Rashi, por exemplo, na Parashá daqui a 2 semanas, na Parashá de Kitissá, onde nós estudaremos sobre o incrível e horrível pecado do bezerro de ouro, o Rashi fala algo interessantíssimo. Ele, de acordo com a sua opinião, ele fala assim: Ein mukdam meuchar batorá. Já trouxemos isso algumas vezes aqui. Não existe algo que veio antes ou depois, não existe ordem cronológica na Torá. Maaseh ha'egel kodem letzivui melechet hamishkan. Fala o Rashi que o que aconteceu, o pecado do bezerro de ouro, ele veio antes do ordenamento de construir o Mishkan, o tabernáculo. E a Mibrabim ayá Sharei beyud zayin betamuz nishberu aluchot, porque ele fala que no dia 17 de Tamuz as tábuas da lei que Moshe Rabbeinu desceu foram quebradas. O Beyom Kippurim, e só depois em Yom Kippur, Nitratzeh Kadosh Baruch Hu leIsrael. Só depois o Deus ele falou Salach Nekidvarech, ele perdoa o povo judeu através das palavras de Moshe. E fala o Rashi, o Lemachorat, e depois de Yom Kippur, Itchilu Binedevat Amishkan, começou com a doação para a construção do Mishkan. Ou seja, fala o Rashi que o Mishkan, na verdade, ele é algo que não deveria acontecer inicialmente. Ele é algo que ele veio como um perdão pelo pecado do bezerro de ouro. Ou o Mishkan ele veio após o pecado do bezerro de ouro. O povo judeu pecou, Deus falou, eu perdoo vocês. Depois disso veio o Mishkan, veio a ordem para a construção do Mishkan. Ou seja, de acordo com o Rashi, o Mishkan não foi dado para Moshe no Har Sinai. De acordo com o Ramban, o Nachman, ele discute muito com o Rashi. Ele fala, Mapitom, que isso? Ele fala que o primeiro mandamento que Moshe recebeu no Har Sinai durante os 40 dias e 40 noites que ele ficou, como nós vimos no final da Parashá da semana passada, a Parashá de Mishpatim, foi como, de que maneira se deve acontecer a construção do Mishkan. Em outras palavras, pessoal, o Ramban ele fala que o Mishkan era algo milecatrila, era algo que não precisava acontecer o bezerro de ouro para acontecer, para ser ordenado. Mesmo se não acontecesse o bezerro de ouro, já deveria ser construído o Mishkan. E a grande pergunta que a gente tem que fazer, pessoal, é: tantas mitzvot a Kadosh Baruch Hu tinha para dar para Moshe, tantas coisas para ensinar, por que Davka o Mishkan? O que tem de tão grande no santuário? Nós falamos um pouco agora, porque Deus ele vai repousar, porque Deus ele vai estar dentro da gente. Mas o Ramban, o Nachmanides, ele fala algo incrível, me permitam ler com vocês. Ele fala o seguinte: Kasher diber Hashem im Israel, panim bepanim aseret adibrot. Quando Deus ele falou com o povo judeu, face a face, os 10 mandamentos, nós sabemos que os 2 primeiros mandamentos
o povo judeu ouviu, depois todos morreram, ressuscitaram, eles pediram para Moshe parar, para que Moshe continuasse falando os 10 mandamentos. וציווה אותם על ידי משה קצת מצוות שהם כמו אבות למצוותיה של התורה. E Moshe foi dado para Moshe algumas mitzvot como se fossem as maiores mitzvot em que dentro delas está tudo, está contido toda a Torá. כאשר הנהיגו רבותינו עם הגרים שבאים להתייעד, como por exemplo, como tem que se comportar os nossos rabinos quando vier uma pessoa que queira se converter, como tem que se comportar. וישראל קיבלו עליהם לעשות כל מה שיצוו על ידו של משה. E o povo judeu falou, nós vamos receber, nascer ונשמע. וקראתי מהם ברית על כל זה. Nesse momento Deus ele fez um pacto sobre isso. מעתה הנה הם לא לאב והוא להם לאלוקים. A partir desse momento, esse povo é o povo dele. E nós recebemos naquele momento que Deus ele é o nosso Elohim, ele é o nosso Hashem. והנה הם קדושים ראויים שיהיה בהם מקדש להשרות שכינתו ביניכם. Fala o Ramban, desculpa, o Nachmanides, já que eles têm essa santidade, eles firmaram esse pacto com Deus de receber Hashem sobre eles, eles são propícios para que dentro deles esteja sempre quem? Esteja um mikdash, tem um santuário para que a Shekhinah, para que a presença de Deus ela possa pousar. Velachen, e portanto, Tzivat Chila al Davar Mishkan, fala o Ramban, a primeira coisa que foi ordenado, já que eles eram propícios para isso e falaram Naseh V'Nishma, a primeiro ensinamento, a primeira ordem de Hashem foi a construção do Mishkan. Por quê? Sheyelobait betocham, para que Deus tenha uma casa dentro deles, Mekudash Lishmo, santificada pelo seu nome. Em outras palavras, e sem dúvida nenhuma, o que o Ramban está falando aqui é que no momento de nascer Venishma, a primeira coisa que Deus ele tinha que ordenar, o primeiro preceito que Deus ele tinha que trazer, sem dúvida nenhuma, era o Mishkan, para que o povo judeu entendesse que aquela presença de Hashem que eles viram, ela tem como continuar no dia a dia, ela tem como continuar na nossa vida. E mais algo que o Ramban ele continua e fala, olha que coisa incrível. O Ramban aqui vai explicar qual é o segredo do Mishkan, qual é o segredo desse tabernáculo, o que ele tem de tão especial. Fala o Ramban, pessoal, vê só da Mishkanu. Qual é o segredo do Mishkan? Sheye akavod asher shachan al Har Sinai shochen alav benistar. Fala o Ramban, o segredo verdadeiro do Mishkan é óbvio que tem que ter a parte técnica, porque é uma edificação. Mas o segredo verdadeiro, fala o Ramban, é que a honra, a presença de Deus que repousou no Har Sinai, todo mundo viu aquela santidade, que aquilo também esteja dentro de você, benistar, que ele esteja oculto dentro de você, mas que você nunca esqueça de que ele está dentro de você. O que Moshe Neemar Sham, Vaishkol Kevod Hashem al Har Sinai, como está escrito lá no Har Sinai, que a honra de Deus repousou no Har Sinai, Ken Katuv Bemishkan, também vai estar escrito no Mishkan, o Kevod Hashem Maleta Mishkan. As mesmas palavras, a honra de Deus estava no Har Sinai, e a honra de Deus também o que? Vai estar no Mishkan. והיה במשכן תמיד עם ישראל הכבוד שנראה להם בהר סיני. Sempre a mesma honra, a mesma presença divina que tinha, que o povo judeu sentiu no momento do Har Sinai, estava com eles durante todo o tempo aonde? Nesse santuário, no tabernáculo. E termina o Ramban e fala, o Bevô Moshe, e quando Moshe veio, Aya elav adibur asher nedaber lo behar Sinai. Quando Moshe veio, ele sabia o que ele deveria falar, o que foi falado para ele no Har Sinai. O que Moshe amar b'matan Torah min hashamayim ishmiacha et kolo leyasreka velaaretz eracha et isho agdolah. E também está dizendo que como está escrito que no Matan Torah dos céus a gente escutava a voz de Hashem. Também no Mishkan vai estar escrito o que? Vai ishma et hakol medaber elav, que Moshe vai escutar a voz que falaria com ele, me'ala kaporet, em cima da kaporet, mi ben shnei querubim, vinha dentro dos dois querubins, que era aquele formato de anjo e etc. Ou seja, o Ramban está tentando trazer para a gente que o segredo do Mishkan é trazer para a nossa vida
dia a dia, a honra e a presença de Deus que teve no Har Sinai. Mas será que isso é possível? Como isso é possível? Como é possível todos os dias a gente ter, sem dúvida nenhuma, essa presença? Então fala o Ramban que as mesmas palavras que foram utilizadas no Har Sinai também tem aqui. A honra de Deus que estava no Har Sinai também está aqui. A maneira que Moshe Rabbeinu e o povo escutou a voz de Hashem lá do Shamayim, aqui também Moshe Rabbeinu vai escutar a voz de Deus vindo também pelo Ohel Moed, pela tenda, que obviamente é construída diante do Mishkan, diante do tabernáculo, sem dúvida nenhuma. A gente aqui tem que entender algo muito importante, pessoal. O que a Torá, então, ela quer falar pra gente? A Torá, ela quer mostrar pra gente algo muito interessante. Lembrem que nós estamos vindo de uma sucessão de Parashiot Yitro, Har Sinai, Mishpatim, semana passada, onde explicamos o porquê leis tão mundanas. E olha que coisa interessante. Agora vem o momento da técnica. Só que o momento da técnica, não que a nossa vida ela deve se transformar em algo técnico, Chas v'Shalom. Mas agora que nós chegamos no nível de Har Sinai, e depois continuamos entendendo que precisamos desses preceitos do ser humano com seu próximo, sobre prejuízos e etc. Agora, fala a Torá, Kadosh Baruch Hu está falando, todo esse conceito agora que vocês têm, a série Tadibro, Torá, Mishpatim, agora é hora de quê? Veikhu litruma. Agora é hora de assiar, agora é hora de fazer, de pegar todos esses conceitos e trazer esses conceitos para o mundo. Ou seja, de pegar tudo que está espiritual e materializar, porque quando você materializa da maneira correta, você de alguma maneira também consegue elevar espiritualmente aquilo. O exemplo mais famoso que nós conhecemos é o exemplo das brachot, das bênçãos que nós temos que fazer sobre os alimentos, quando antes de comer e depois de comer. Sem dúvida nenhuma. Antes de comer, porque está escrito que na Gemara, no Talmud, em Masechet Brachot, que a pessoa que come e não pede permissão para o dono do mundo, ou seja, não pede permissão para Deus, é como se ela tivesse Chas v'Shalom roubando. Ué, mas calma, eu comprei aquela fruta, aquele alimento com meu dinheiro, como assim que eu estou roubando? Então tem um passuco que fala, La Hashem haaretz umloah, que de Deus é a terra e tudo que tem nela. Então antes de nós comermos, nós precisamos antes de tudo pedir permissão de alguma forma para Deus para comer, e sem dúvida nenhuma agradecer. A brachá vem para agradecer. Por outro lado, nós sabemos que depois da comida está escrito ve'achalta ve'savata, o verachta, você vai comer, vai estar satisfeito. Depois você vai o quê? Você vai levarer, você vai bendizer a Deus, você vai falar obrigado. E é por isso que a gente vê que quando nós comemos algo, pessoal, e a gente sabe que a comida ela é muito material. Para que a comida serve? A comida serve para nos satisfazer, para nos dar força, para comer, para a gente poder continuar o nosso dia a dia, para trabalhar, para estudar, para tudo isso. Só que quando você pega um alimento, algo totalmente material, e você faz uma berachá, e você faz uma bênção para esse alimento, você, de alguma forma, pega esse alimento material demais e você eleva esse alimento ao nível espiritual. Você eleva esse alimento ao nível que agora, não só que você pode comer, sem dúvida nenhuma, mas agora você elevou, você trouxe algo que é desse mundo e você elevou isso. E sem dúvida nenhuma o que a gente aprende aqui é exatamente o que acontece com o nosso dinheiro. As pessoas podem ter dinheiro e esse dinheiro pode dizer tudo para elas. Elas podem ter o carro do ano, podem ter a casa de 5 andares, podem ter todos os luxos do mundo, todos os relógios, as camisas com marca, as roupas com marca. Só que por outro lado, a Hashem está falando que quando você não pegar esse dinheiro e você elevar esse dinheiro, vem litruma, esse dinheiro tem que ser para mim. Fala o Rashi, como nós falamos, lishmi, em meu nome. Enquanto a gente não fizer isso, a gente tem que saber que a gente não está usando o nosso dinheiro da maneira correta. E é por isso que a Hashem ele deu leis para a gente de maaser. É por isso que a gente tem leis de tzedakah, sem dúvida nenhuma. Porque a gente às vezes entende, às vezes a gente pode achar que quando a gente dá algo para alguém, a gente está perdendo. Materialmente, é óbvio que a gente está perdendo. Se eu tenho agora 100 shkalim na minha carteira e eu dou 50 shkalim de tzedakah, quando eu acabar, quando eu abrir de novo a carteira, eu não vou ter 100. Eu vou ter 50. Materialmente eu perdi. Veiculitruma, mas por outro lado eu vou estar ganhando, porque esses 50 que eu tinha na minha carteira e que agora eu resolvi abrir minha mão para alguém que está esticando a mão para mim,
O que eu estou fazendo com isso? Eu estou elevando aquilo. Eu estou elevando aquele dinheiro. Por isso que, por mais que a gente pense que a gente perdeu, a gente está ganhando. A gente está ganhando não materialmente, não fisicamente, mas 100% espiritualmente, pessoal. Dinheiro vivo, é verdade que a gente tem menos, mas a gente ganha tantas coisas. A gente tem tantas e tantas e tantas leis e formas de ajudar o próximo, de dar tzedakah, não só com dinheiro. Só que não esqueçam o que a gente falou no final do nosso passuco. Tem que ter ratzon tov. Não adianta dar tzedakah. Não adianta dar tzedakah com cara feia. Tem que dar com amor. Tem que dar com alegria. E o povo judeu fez exatamente isso. Eles deram tanto que Moshe teve que falar para eles: dai, chega, não precisa mais, já está suficiente. Só que tudo isso tem que vir do nosso coração. Eu quero terminar com algo interessante que o Rav Mordechai Eliyahu Zatzal, em nome do Arizal, ele traz sobre a tzedakah, algo mais muito bonito. Muitas vezes a gente acha que dar tzedakah é algo simplesmente técnico. Nós falamos agora de como elevar o dinheiro para algo tão forte, tão bonito na nossa vida. Só que o Arizal, e o Rav Mordechai Eliyahu, ele traz isso. Ele fala que quando uma pessoa ela dá uma moeda, ou dá alguma nota, ou dá a tzedakah, Be'etzem, óbvio que hoje em dia a gente tem, graças a Deus, pela tecnologia, a gente pode doar pela internet e tudo. Mas de uma forma normal, ok? Uma forma normal que eu digo, de uma forma que sempre aconteceu, a tzedakah é feita como? Óbvio, não estamos falando agora do nível de tzedakah, que é quando o melhor nível quando a pessoa não sabe quem é a outra que está dando, mas vem alguém, estica a mão até você pedindo a tzedakah. Fala o Arizal que nesse momento, quando você pega a moeda, pega uma nota e você dá para a pessoa, essa moeda, ela é tão pequena que ela é como se fosse a letra Yud do calendário judaico, que é a menor letra que a gente tem, a letra Yud. Você pega essa letra Yud, que é essa nota ou essa moeda, com a sua mão, e na nossa mão nós temos 5 dedos. 5 em hebraico é a letra Rei. Então fala o Arizal, você pega o Yud e você coloca no Rei, não é verdade? E o que você faz? Você tem que esticar a sua mão. Isso que você estica a sua mão, você precisa dessa parte do seu corpo para poder chegar até a outra pessoa. A outra pessoa está com a mão esticada e você precisa esticar a sua mão para poder chegar até ela. Fala o Arizal, o Zroa, essa parte do corpo, ela é como a letra Vav, que é exatamente, o Vav ele é só um risco. E é exatamente essa parte do nosso corpo. E aonde nós chegamos? Chegamos na mão da pessoa que necessita. A mão da pessoa que necessita, da mesma maneira que a nossa mão, nós temos 5 dedos e ela é o Rei, a mão da pessoa que está necessitando também é o Rei. Então o que nós fazemos, pessoal? Olha que lindo que o Arizal fala. Na mitzvah de tzedakah, você coloca dentro dela o Shem Hashem, o nome sagrado de Hashem. Como? Mais uma vez voltamos, o Yud, através da nota ou da moeda, ele está no Rei, ele está na nossa mão. Nós esticamos a nossa mão com a letra Vav, que é o nosso Zroa, ok? É o nosso antebraço, e ele chega até o outro Rei. Outro Rei no sentido, na outra mão da pessoa que necessita. Yud, depois a letra Rei, depois a letra Vav, e depois a letra Rei de novo, é o nome Yud Kei Vav Kei. É o nome de Adnut, é o nome de Hashem que nós vemos e temos o tempo inteiro na nossa Torá, um nome muito sagrado. Então o Arizal fala, por mais que você possa achar que a mitzvah de tzedakah, ela é algo muito simples, fisicamente ela é simples, mas nos mundos superiores, espiritualmente, nós estamos fazendo uma revolução. Através de um ato simples, você traz para esse mundo o nome de Hashem. E é isso que Hashem fala. Quando vocês fizerem isso no dia a dia, eu vou repousar minha presença em vocês. Ou seja, dentro dos dia a dia, eu tenho que estar junto com vocês. Dentro da tzedakah, desde que ela é feita de uma maneira correta, com ratzon tov, com uma boa vontade, sem dúvida nenhuma o nome de Deus ele vai estar dentro disso. Nós possamos entender que por mais que essas parashot são muito técnicas, mas que elas vêm dizer pra gente, Yala, tá na hora da Asiá,
Está na hora de pegar toda a força espiritual e colocar ela no nosso dia a dia. Que tenhamos esse mérito de fazer isso e que sem dúvida nenhuma possamos ter um Shabbat Shalom com muita alegria, com muita nedavá, que a gente possa doar cada vez mais da nossa vida, do nosso tempo, do nosso dinheiro, e que essas doações elas sejam sem dúvida nenhuma Kodem Kol, com um bom coração. Antes de tudo, que elas venham com um bom coração, que venham com alegria, e que através disso Deus ele possa repousar a presença dele dentro de cada um de nós. Shabbat Shalom.